Tempos cronometrados por Deus. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito de Deus debaixo do céu. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Todas as coisas que acontecem neste mundo e no universo estão no cronômetro de Deus. O destaque dessas considerações é a resposta à pergunta: a igreja estará aqui durante a grande tribulação? A resposta a esta pergunta está num contexto dos 3 templos em Jerusalém, incluindo a Igreja de Cristo composta dos templos do Espírito Santo. A história nos mostra cada templo cumprindo o seu tempo no projeto de Deus sem invadir o tempo do outro. O Templo de Salomão foi construído por volta do ano 960 a.C., sendo destruído por permissão de Deus no ano 586 a.C. pelos babilônios. O segundo templo foi construído no ano 516, depois do cativeiro babilônico, e encerrando-se a sua função no momento em que Jesus expirou na cruz, tendo a cortina que separava o Santo dos Santos rasgando-se de cima para baixo em 2 partes, pois Deus saiu de lá para habitar nos templos do Espírito Santo, a igreja, a qual começou a tomar forma a partir daquele dia de Pentecostes, Atos capítulo 2. A partir do Pentecostes até o arrebatamento, este tempo é da igreja. O segundo templo durou até o ano 70 depois de Cristo, porque não tinha mais sentido para Deus. Por isso, com a dispersão dos judeus para o exílio das nações, ele foi destruído pelos romanos. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos capítulo 11, versículos 11 e 23 a 25, diz que tudo estava no propósito de Deus, no projeto de Deus, para a salvação dos gentios. Por isso o templo foi destruído e os judeus foram dispersos para as nações. No ano 1948, o povo de Israel conquistou por determinação de Deus o seu atual estado, mas só retornará na história do projeto de Deus quando a igreja encerrar o seu tempo na terra. A construção do 3º templo será o tempo do retorno dos judeus à história. A construção do 3º templo ainda não começou porque a igreja ainda não foi arrebatada. Aqui está uma resposta básica de que a igreja não estará aqui durante a grande tribulação, exceto a ala da igreja semelhante às 5 virgens insensatas e o servo inútil da parábola dos talentos, figurando os crentes da igreja em Laodiceia e os crentes hoje com o espírito de Laodiceia. Apocalipse capítulo 3, versículos 14 a 21, os quais, segundo o Apocalipse 6, 9 a 11, serão todos executados pelo anticristo, aparecendo no céu e ajuntando-se à igreja arrebatada lá. Apocalipse 7, versículos 13 e 14 e Apocalipse 20, versículo 4. Comprovações bíblicas do arrebatamento antes da grande tribulação. Alguns protótipos do Velho Testamento. Enoque, figura da igreja, foi arrebatado antes do dilúvio. Gênesis 5, versículo 24. Noé e sua família figuraram os judeus protegidos da grande tribulação, refugiados no dilúvio na arca. Gênesis 7, versículo 7. Ló e suas filhas foram retiradas de Sodoma antes de sua destruição.
Gênesis 19, versículo 17. Perece o justo, e não há quem considere em seu coração, e os homens compassivos são retirados sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal. Isaías capítulo 57, versículo 1. A igreja levada antes da grande tribulação. O primeiro e o segundo templos terminaram seus tempos da história do projeto de Deus. Nenhum invadiu o tempo do outro. O segundo templo foi destruído porque o tempo era da igreja. A igreja encerrará o seu tempo com o arrebatamento. Israel volta para a história com a construção do terceiro templo. Quando será enganado pela besta apocalíptica, como previu Jesus: eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. João capítulo 5, versículo 43. Apocalipse 12, versículos 5, 6 e 7, em linguagem figurada, afirma que a igreja será arrebatada para Deus e seu trono antes da grande tribulação. Enquanto for o tempo da igreja na terra, o terceiro templo não será construído. Os judeus saíram da história para a igreja entrar. Hoje a igreja precisa sair da história para os judeus retornarem à sua história no projeto de Deus.